Então, fala galera do Instituto Janara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Essa aula de hoje vai para a terceira série do ensino médio. Nós vamos fazer as atividades do livro de revisão, principalmente sobre os pronomes, e fazer as atividades discursivas do livro. Tá? Então ele começa com o básico dos básicos dos pronomes. Ele vai pegar os vários tipos de pronomes e trabalhar entre eles. Tá? Ele começa aqui do básico, voltando aqui para os pronomes pessoais ou personal pronouns. Bom, então ele segue a mesma linha do português. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tá? E ele tem subject pronouns e object pronouns. Todos dois são pronomes pessoais. Comparando com o português, a gente poderia comparar da seguinte forma. O subject pronouns seriam os pronomes pessoais do caso reto, e object pronouns seriam os pronomes pessoais do caso oblíquo. Seria mais, não é uma comparação muito exata, mas seria o mais próximo em português que a gente teria. Tá? Então a gente tem tanto subject pronouns quanto object pronouns, a gente está falando sobre pronomes pessoais. Tá? A diferença aqui entre eles a gente vai ver agora. Posição do subject pronouns, ele vai vir sempre antes do verbo. Então ele vai ter sempre a função do sujeito. Bom, o object pronouns ele vem após o verbo ou de uma preposição. Então aqui o object pronouns ele vai ter sempre a função do objeto. Tá? Então aqui ele coloca aqui alguns usos para o pronome it. Então lembra que it é o pronome neutro. Você pode usar para objeto, animal, expressão de tempo, distância, clima, introduzir um comentário. Usos especiais para he, o she. Você usa para um animal doméstico, porque às vezes tem pessoas que consideram o pet, o animal doméstico, como um membro da família. Então ele já vai chamar o animal, o cachorro, o gato, seja o que for, de ele ou ela. Bom, usos especiais do she para um país, navio ou um veículo. Tá? Então são alguns usos que a gente pode utilizar também. Então o que é importante lembrar? Subject pronouns seria o pronome pessoal, caso reto, sempre como função de sujeito. E o object pronouns sempre como seria o pessoal do caso oblíquo, sempre como função de objeto. Certo? Então vamos passar aqui para o exercício. Choose the alternative that replaces correctly the highlighted word in the following sentence. My aunt is bringing the tool to my sister. Então, primeira coisa, o que a gente precisa fazer? Ele quer que a gente substitua o que está destacado aqui pelos pronomes pessoais. Pode ser tanto objeto quanto o subject. Tá? Então, primeiro eu preciso entender. My aunt, minha tia. Se é minha tia, então é ela. The tool, a ferramenta, é um objeto. My sister seria minha irmã. Tá bom? Então, na frase aqui, minha tia está trazendo a ferramenta para a minha irmã. Então, primeiro, minha tia, aqui no caso, seria o sujeito da frase. Então, aqui eu vou ter que usar de cara she. Tá? The tool, a ferramenta, no caso, é o objeto. Então, aqui, ó, objeto, eu vou usar o pronome it. Já minha irmã, aqui no caso, ela não é o sujeito da frase. Minha irmã seria o objeto. Então, aqui, a opção correta seria ó, she, it e her. Bom, a opção correta aqui seria a letra C. Ok? She, it e her. Tá? Passando agora para os pronomes possessivos. Né? Aí a gente tem adjectives e os pronomes, tá bom? Basicamente eles têm a mesma função dos pronomes possessivos. A diferença entre eles aqui, possessive adjectives acompanham, precedem o substantivo. Os possessive pronouns não acompanham o substantivo. Então, se antes, ele vai pedir aqui para a gente completar. Se antes você tiver que completar, tiver um substantivo, você vai ter que usar os adjectives. Se não tiver um substantivo, você vai usar o pronouns. Mesma situação dos outros pronomes. Ó. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa
do plural, ok? Então vamos fazer essa atividade aqui. Complete the following sentence with the right words. Miss and Miss Brown invite us to... Aí a gente tem aqui, ó, house. Então, house, casa. Então, casa é um substantivo. Então, senhor e senhora Brown nos convidaram para ir à casa deles, né? Então, no caso aqui, são eles. Então, eu vou usar aqui, ó, their. Por que eu estou usando o adjective? Porque acompanham um substantivo. And they meet a cousin of theirs. Certo? Então, aqui seria a opção correta, letra D, ó. Their, porque aqui tem um substantivo antes, e theirs, porque aqui não tem um substantivo. Bom? Então, lembrando, todos os dois são possessivos. A diferença é que quando eu estiver acompanhado de um substantivo, eu vou usar o adjective. Quando ele não é acompanhado de um substantivo, eu vou usar o pronouns. Ok? Passando para o próximo. Pronome reflexivo. Então, lembra o seguinte, a ideia do pronome reflexivo é sempre a ideia de autossuficiência, algo que a pessoa fez por conta própria, sozinha. Então, vamos lá, aqui na explicação do livro. Função dos reflexive pronouns. Após o verbo ou uma preposição. Né? Enfática, após o sujeito ou objeto, para destaque. Idiomática, após a preposição by, mesmo que alone ou without help. Tá? Então, para cada mesma situação, para cada pessoa, eu vou usar um pronome reflexivo. Tá? Então, lembra, por exemplo, lembra sempre da ideia do self. Ó. Quando for no singular, ele vai terminar self. Quando for no plural, ele vai terminar selves. Então, lembra sempre a ideia. Quando você está tirando uma selfie, quem está tirando a foto? Você mesmo. Quando você vai no restaurante, self-service, quem está te servindo? Você. Você vai lá, você pega a comida, paga pelo aquilo que você pegou. Não vai ter um garçom te servindo. Você vai lá, pega aquela quantidade que você quer. Então, essa é a ideia do pronome reflexivo. Autossuficiência. Algo que você fez por conta própria ou sozinho. Bom? Então, vamos ver aqui agora a questão do exercício. Which pronouns complete the sentence correct? A cow, flew into the drain and hurt. Aí a gente tem, primeira coisa, o que a gente precisa lembrar? Cow, a vaca. Vaca é um animal. Então, o pronome reflexivo que eu vou usar quando eu estou falando sobre um animal ou um objeto vai ser itself. Então, aqui... Deixa eu reduzir um pouquinho para cá. Então, aqui a resposta certa é a letra E. Itself. Por quê? Ó? Terceira pessoa. Ele, ela, isto. Então, você vai usar terceira pessoa, ele, ela, isto. Bom, a gente vai usar sempre itself quando for um animal, um objeto, ou quando eu não sei quem é a pessoa. Reciprocal pronouns, pronomes recíprocos, no caso, ele é bem parecido com o pronome reflexivo. Mas qual é a diferença? Duas pessoas mutual actions, ou seja, ações recíprocas, elas fizeram ações em conjuntos. É diferente, por exemplo, they love themselves. Então, eles amam a si mesmo. Eles não estão se amando, eles estão amando a si mesmo. Então, o pronome reflexivo, a ideia é você, por conta própria, sozinha. Já o pronome recíproco é aquilo que você faz mutuamente. Você tem uma participação sobre duas pessoas trabalhando em conjunto, duas ou mais pessoas trabalhando em conjunto, trabalhando juntos, certo? Então a gente tem aqui a diferença entre eles, está aqui, ó. Quando são duas pessoas, mutual actions, a gente vai usar o pronome each other. Bom, more than two peoples, mais do que duas pessoas, another, tá? Então a diferença aqui está basicamente nisso. Se a ação é entre duas pessoas, eu vou usar each other. Se são entre mais pessoas, é um grupo de... Por exemplo, se você faz um trabalho em grupo, né? São 5 pessoas no grupo, então em vez de usar each other, eu vou usar one another. Tá?
Elas têm as formas possessivas também, each others ou on another's. Pode ser também dessa forma. Então vamos lá. Choose two women always helps. Então aquelas duas mulheres sempre ajudam. Aí no caso aqui eu vou usar o que? Each other. Tá? Por quê? São duas mulheres, são duas pessoas. Quando são ação entre duas pessoas, each other que eu tenho que usar. Bom, passando agora para o próximo, que são os pronomes demonstrativos. Então a gente tem 4 pronomes demonstrativos: this, that, tis e choose. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, isto, aquilo. Bom, então ele está aqui a diferença. This e that, pessoas ou coisas muito próximas a nós. That e chose, pessoas ou coisas não muito próximas a nós, né? Então a gente tem aqui, ele dá para você diferenciar near, perto, far, longe, singular e plural. Então quando o objeto está perto e está no singular, eu vou usar this. Quando o objeto está longe e está no singular, eu vou usar that. Quando o objeto está no plural e está perto, eu vou usar this. Quando o objeto está no plural e está longe, eu vou usar aqui, vai ser o choose. Tá bom? Então, vamos lá. Assinar a alternativa correta que completa a lacuna das frases. Who is woman over there? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Over there significa o quê? Logo ali. Se a gente entende que está falando logo ali, significa que está perto, né? Que está bem próximo da pessoa. Então ali, no caso, pode não estar tão... Perdão, eu falei que está bem próximo. No caso ali, que não estaria tão próximo da pessoa. Então aqui no caso seria a letra D, tá? Tá no singular, ele quer saber quem é a mulher. E a mulher vai dar, como é um pouco distante, eu vou usar o that. Ok? Passando então para as atividades. Então, galera, isso aqui, os pronomes são relativamente bem simples, tá? É só para vocês relembrar um pouquinho aí quando que a gente usa o pronome possessivo, quando a gente usa o pronome pessoal, pronome reflexivo, pronome demonstrativo. Então, são coisas que a gente já viu há muito tempo atrás. A gente está fazendo só recapitulando um pouquinho aí para fazer a revisão. Bom, então vamos lá. Extra activities. There is only alternative can substitute the highlighted parts for the following sentence. Mark the correct alternative. The principal explain the problem to the teacher. Então vamos lá. Mesma coisa que a gente fez aqui nesse outro exercício, né? Vamos lá. The principal, o diretor. No caso, o diretor pode ser tanto ele quanto ela. Pode ser o diretor, pode ser a diretora. Então, the problem, o problema. The teacher, pode ser o professor ou a professora. Certo? Então, vamos lá. Então, no caso aqui, vamos supor que no caso o diretor seria ela. Geralmente, vamos tirar pela nossa escola. A diretora é a Genara. Então, vamos lá. Diretora da escola. Ela. Né? O problema, it. E a professora, her. Tá? Por que não poderia ser o outro aqui? Porque ele só está usando aqui, ó, só no final, them. Ele não tem outro, ele não tem his ou her. Ele só usa aqui. Então, por isso que a opção correta aqui é a letra C. Ela, it e her. Bom? My wife was so hungry that she all ate all sandwich and two. Vamos lá. Então, que ele vai usar. Minha esposa estava com tanta fome que ela comeu todo o sanduíche dela e o meu também. Então, aqui, a opção correta aqui seria a letra C. Ó. Ela comeu todo o sanduíche dela e ainda comeu o meu. Tá? Por que eu estou usando aqui o pronouns? Porque está vindo, não acompanha o substantivo. Perdão. Porque no caso, aqui, ó, é um objeto pronouns, porque vem após um verbo ou após uma preposição. Bom, no final da frase.
certo? Então a letra número 2 é a letra C, a opção correta. Mr. Dean's secretary was ill yesterday, so he had to type this letter. Então vamos lá. A secretária do Sr. Dean estava doente ontem, então ele teve que digitar ou escrever todas as cartas. Então no caso aqui ele vai usar ele mesmo, ou seja, himself. Como a secretária dele não estava, ele teve que fazer a ação sozinho. Bom? The computers and network isolate us from. Aí a gente está tendo aqui as opções. No caso aqui, são os computadores e network, a gente poderia colocar a internet. Então aqui a gente vai usar, perdão, a gente vai usar a letra C, another. Por que a gente vai usar another? Computadores e a internet. Então são vários computadores mais a rede de computadores, tá? Então aqui, ó, o que ele coloca? Vamos voltar. More than two people, mais do que duas pessoas, né? Então os computadores e a rede nos colocam várias pessoas, colocam o mundo todo. Bom, por isso que ele usou aqui on another. Bom, passando agora para a questão número 5. In soccer, the most popular sport in the world, players can hit the ball with their heads. However, this can cause brain damage if done too often, reports newspaper Jornal do Brasil. In the sentence, this, no caso essa palavra, this está se referindo a quem? Né? Ela está se referindo ao futebol, ao jogador, acertar a bola com a cabeça, o esporte mais popular no mundo, ou a bola. No caso aqui, esse this se refere a acertar a bola com a cabeça. Bom, então se você cabeceia muito, você usa muito a cabeça na hora de jogar futebol, isso pode causar dano cerebral. Bom, então galera, com isso a gente terminou aqui a parte da revisão sobre os pronomes. A gente vai fazer agora as atividades discursivas, ok? Lembrando o seguinte, não entendo, professor, ainda fiquei com dúvida com relação ali aos pronomes, não lembrei muito bem isso aí não, tá? Não tem problema, aquele esquema que eu já falei com vocês. Passa a mensagem para mim, que aí eu explico melhor isso aí para vocês, tá? Passando então agora para as atividades propostas. Então vamos lá. Imagine que você está reportando que British artist Stephen Fry said in the past interview. Write statements referring words beginning sentence. Então no caso aqui você vai usar o reported speech ou discurso direto ou indireto. O que ele está pedindo aqui para você? Você vai pegar as palavras que a pessoa disse e vai reescrever elas. É como se fosse um jornalista escrevendo, tá certo? É isso que ele está pedindo. Por exemplo, quando a gente pega a fala do presidente, por exemplo, o presidente disse, aí ele está usando aspas por quê? É exatamente a fala, exatamente com as palavras do cara. Foi exatamente isso que o professor, que o cara falou. Então, por exemplo, o presidente disse, isso está tudo errado, tá ok? Então, aí aí eu disse exatamente a fala do presidente. Quando eu for reescrever, quando eu for reportar aquilo que o presidente falou, o presidente disse que isso está errado. Eu já mudei para o discurso indireto. Bom, então está aqui. O que eles pedem aqui é justamente isso, é você fazer as mudanças necessárias. Quando a gente faz a mudança do discurso direto ou indireto para o reported speech, a gente tem que mudar o tempo verbal de cada frase. O que eu vou fazer então nesse caso? Sexta-feira a gente vai ter uma live. Nessa live a gente vai trabalhar justamente sobre o reported speech, porque são regras mais complicadas que a gente vai perder muito tempo tentando regra por regra. Então, aqui, para vocês não ficarem sem a resposta, eu já coloquei aqui, ó. Lesson 9, he said that it was caused some upset, Morton Anglophones didn't enjoy the language. Então, observe o seguinte, vamos comparar. Aqui está. It's a cause some upsets that more Anglophones don't enjoy language. Isso é o discurso direto. Perceba o seguinte.
aqui ele está usando o verbo to be, ó, no presente. Na hora que eu vou mudar para o discurso indireto, o que ele fez? Ele mudou o tempo verbal da frase. Então está aqui. He said that. Ele disse que. It was. Certo? Então, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Vocês copiam aqui a resposta, está aqui para vocês poderem responder. E aí, na sexta-feira, eu vou fazer com vocês uma revisão sobre isso. Discurso direto e indireto e reported speech. Tá? Para a gente poder trabalhar isso melhor, para a gente não perder muito tempo aqui nessa revisão. Ok? Passando para a próxima. Vamos lá. Rewriting the following sentences, replace underlined pronouns by appropriate equivalents. Então, ele está pedindo para você substituir essas palavras aqui por um pronome correspondente. Tá? Então, qual que a gente poderia trocar? I am the only person. Eu sou a única pessoa. Pode jogar aqui por person. In my family. I am the only person who. Eu sou a única pessoa na minha família que é literário em computação, em computador, que entende de computador. Você poderia colocar dessa forma. Bom? Então aqui seria person e aqui seria who, que você poderia substituir. Tá? Passando para a próxima imagem. Put your face in a book. You could be reading 100 characters, try millions. Tá? Então o que ele... E na outra aqui, reading makes a life a lot easier. E pull, e o cachorro aqui tentando empurrar a porta. A imagem 1 refere a uma campanha. Qual o objetivo dessa campanha? Que a gente pode dizer, ó, put your face in a book, ou seja, coloque a sua cara em um livro. Então ele pega as mídias sociais que a gente tem aqui, no caso seria Facebook, YouTube e Twitter. Então ele pega essas características da mídia social para a pessoa passar mais tempo lendo. Então qual é o objetivo dessa campanha? Seria incentivar a leitura. Bom, ele está tentando incentivar a pessoa a ler mais. Por que o cachorro na imagem 2 não consegue abrir a porta? Porque ele está, observe o seguinte, ele está empurrando a porta, quando na verdade, o que ele deveria fazer? Ele deveria puxar. Né? Então, provavelmente, ou ele não leu aqui que está na porta, ou ele não sabe ler. Né? Então, ele está tentando empurrar e não vai conseguir abrir nunca, porque ele deveria puxar a porta. Certo? Passando aqui para a próxima. Então, aqui, leia o anúncio a seguir e responda a pergunta. E vamos ver aqui o que ele está pedindo do cartaz. Um dos objetivos do texto é divulgar o evento. Responda o que evento é esse e onde e quando ele acontece. Então, vamos olhar aqui nas imagens. O que eu fiz aqui, gente? Vamos lá. Agora que eu entendi o que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Opa. Então, vamos lá. Quando que acontece o evento? 4 de março. Em que local? London. Então, qual seria esse evento? International Summit. Tá? Então, is the happiest you will ever about her appearance. Tá? Então, é isso que a gente vai responder agora. Tá? Então, o que ele queria saber daqui? Vamos lá. Primeira pergunta. O que ele sabia? Divulgar o evento. Responda que evento é esse. O evento seria International Summit, um encontro internacional. Quando que acontece? Em 4 de março, não é isso? Deixa eu conferir aqui. 4 de março, tá reto? E acontece em Londres. Bom? Estabeleça a relação entre a imagem vinculada. Save future
save future generations of girls for hating their bodies. Então, a imagem vinculada e o nome da organização e a frase. Então, vamos lá. Então, quando a gente vai analisar todas as imagens. Então, aqui, ó, save, a gente tem aqui, ó, species endangered. Então, no caso aqui, seria espécies ameaçadas, né? Então, salve futuras gerações de garotas de odiarem seus próprios corpos, né? Então, no caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está incentivando as garotas a uma campanha, né, que faz uma reflexão sobre, no sentido de posicionar aquela imagem perfeita da mulher. O que ele está falando aqui? Isso vai ser o mais feliz que ela vai ficar sobre a sua aparência, né? Então ele vai contra aquele padrão de beleza da mulher que é quase, para muitos é quase impossível de alcançar, né? Aquele padrão europeu que a pessoa tem que ser magra, que a mulher tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ser loura, tem que ter olho azul. Então você vê que isso é um padrão de beleza que não condiz muito com a realidade, tá? Então isso é a ideia aqui, né? O que ele está fazendo aqui? Impedir que essas garotas cresçam com essa imagem de ter aquele corpo que nunca vai ter. Quer dizer, como é que eu posso colocar isso em melhor palavras para vocês? Seria transformar a mulher em um objeto, né? Seria a mulher que tem que ter aquele padrão de beleza para se encaixar. A gente sabe que esse padrão é totalmente furado. Bom, então vamos lá. Construção do texto, Lesson 11, uso social do texto. Então tá aqui. Não vou ler o texto todo, porque ele é já maior, né? Com o objetivo do governo da Grã-Bretanha, elaborou em 1939 uma série de posters que estão no texto, né? Então, no caso aqui, o objetivo era manter a autoestima dos britânicos no período da Segunda Guerra Mundial. Keep calm and carry on. Freedom is a peril. Então, keep calm, carry on. No caso aqui, a ideia é motivar a população britânica durante o período da Segunda Guerra. Como vocês sabem, a Inglaterra ela foi duramente atacada pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Londres foi duramente bombardeada. Então, a ideia dos postos é manter a pessoa animada. Não desista, tá difícil, mas vai melhorar. Não desista, tá? E a letra B aqui. O que sabemos do terceiro pôster, além do fato que foi feito no mesmo molde dos anteriores e contire os dizeres Keep calm and carry on. Então vamos lá. Aqui ele está na... Aqui, ó. The plain place of the poster is used upon the invaded Britain by Germany. No caso, era colocar esse pôster no caso da invasão da Britânia, que é a Inglaterra, pela Alemanha. Então, se caso chegasse de uma invasão total da Alemanha à Inglaterra, que eles iam colocar esse pôster com esse dizer Keep calm and carry on. Mantenha calma e siga em frente. Como isso nunca aconteceu, the poster was never officially sent to the public. Então, como isso nunca aconteceu, o pôster nunca foi oficialmente mostrado em público, tá? Então, no caso, os efeitos mesmo, por que ele não foi mostrado? Porque, no caso, se a Alemanha tivesse invadido, eles iam colocar o pôster. Como isso não aconteceu, eles não colocaram, certo? Passando para o próximo aqui, a gente vai analisar a imagem. Então vamos lá. I haven't showered in 2 weeks. I'm saving energy, but I lost my boyfriend. Eu não estou tomando banho há 2 semanas. Estou poupando energia, mas eu perdi meu namorado. Hey Janice, there's an easier way to save energy. Ei Janice, tem uma maneira mais fácil de poupar energia. Pegue o transporte público. Isso ajudará o meio ambiente e sua vida amorosa. Go green, go public. Tá? Vai de verde, vai público. No caso, esse público seria transporte público. Né? No cartaz é possível distinguir
mais de uma voz, ou seja, mais de um falante. Identifique 2 falantes e um recurso que ele é usado para representar cada um deles no cartaz. O primeiro falante aqui que a gente tem seria a própria Gênesis, né? No caso aqui seria como se fosse um balão. Como que a gente sabe disso? Primeira parte, ela está usando aspas, ou seja, o uso do pronome pessoal, eu, I am, eu estou poupando energia. Então a gente tem aqui a primeira fala como se fosse da própria pessoa que aparece aqui falando. Tá? O que ela está falando? Que eu estou poupando energia, mas eu perdi meu namorado. Aqui seria um interlocutor falando. Ele começa aqui, ei, ele está chamando a atenção da Janice. Tem uma maneira mais fácil de poupar energia. Tá? E o terceiro aqui que a gente poderia colocar seria Groguingo público, no caso que seria a própria empresa falando, vai de verde, vai público. Então, ó, easy way to save and take the public attention, you have your love life. Então seria como um interlocutor, né, falando com a Janice, alguém de fora falando com a personagem. Ok? Então, recapitulando. Quem seria no cartaz? Qual é uma voz? A primeira voz é da personagem. A segunda voz é do interlocutor falando. Tá? Como que eu sei que é a voz da personagem? Primeiro, porque está em aspas. E aqui ele está falando eu e eu estou. A segunda voz é de um interlocutor. Como é que eu sei? Porque ele está chamando a atenção da personagem e chamando it will happen involved and your love life. Entende sua vida amorosa. Certo? Passando para o próximo aqui. Vamos lá. You learn a lot about the environment and you have your hips in it. Então, no caso aqui, o que ele quer saber? In the test, find the expression similar meaning in your rap in it. Então, no caso, ele quer que você ache no texto uma... No texto, não, perdão. Encontramos a expressão que similar ao significado you are able to hips in it, tá? Que seria o que your hips in it, ou seja, vamos lá, vamos ver aqui. Learning easy, when seria que essa expressão aqui, when, quando you are really get involved, ou seja, quando você está realmente envolvido, certo? Quando você está realmente envolvido com o assunto. Tá? Seria, a gente poderia substituir isso aqui por isso. Bom, o último aqui seria where you sit in the class seminar, onde você senta numa aula ou num seminário. And what it says about, e o que isso diz sobre você. Então ele diz aqui, ele tem a posição, quem senta em que lugar e o que se diz sobre a pessoa. Quando a pessoa senta aqui lá no fundo, too cool for school, ou seja, eu sou descolado demais para a escola. É o cara que não está nem aí. Nearest to the exit, próximo à saída, ele está descompromissado. Quem senta no meio, ó, está empolgado, traz para mim. Quem está no início, quem senta na frente, é o Teacher's Pet Wannables, ou seja, ele chama lá de bichinho do professor, a gente chama aqui do CDF ou do puxa-saco. O cara que senta na segunda fila é good intentions, mas boa narcolepsia, ou seja, aquele cara que está dormindo durante a aula. Ele tem boas intenções, mas narcolepsia seria uma doença que o cara não consegue controlar e ele dorme no meio do nada. Né? Against the wall, contra a parede, seria aquele cara que é muito sensível, eu sou muito sensível, por favor me ignore. Tá? E aqui ele diz, quanto mais a pessoa... Aqui você tem o X seria o que? É o fator. Quanto mais próximo, o quanto você se importa e quão sonolento você está. Certo? Na equação apresentada, na parte inferior do cartoon, o X representa aqui. Como se sabe o valor dessa equação? No caso, o X seria a equação, é o fator que determina o quanto compromissado você é. Quanto mais próximo aqui do palestrante ou do professor, mais compromissado você é. Quanto mais distante, mais desinteressado você é. O que
o cartoon tem a dizer sobre quem senta próximo à saída e quem senta encostado na parede. Quem senta próximo à saída, ele não está compromissado, ele está doido para meter o pé, literalmente meter o pé e ir embora. E o quem senta próximo à parede, contra a parede, é sensível demais, por favor, não quer que o professor nem olhe para ele, me esquece aqui, me deixa quieto, não olha para mim. Certo? Então, galera, com isso a gente terminou essas atividades, tá? Essa atividade aqui é só curiosidade, é leitura, não tem nenhuma... eles explicam como é que funciona os vulcões no Havaí, tá bom? Só nível de conhecimento, tá? Então, galera, essas aqui são as questões mais discursivas, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer o capítulo 13 do livro, tá? Então, a gente vai fazer as atividades do capítulo 13 e na sexta-feira eu vou fazer com vocês aquela revisão lá, discurso direto e indireto e reported speech. Tá? Vou fazer essa revisão com vocês para a gente tirar as dúvidas e trabalhar um pouquinho, porque como ele é muito usado nessas questões aqui, ó, questão de Enem, quando ele pega um assunto trabalhado, quando ele pega um artigo de jornal e ele coloca no discurso indireto ou reported speech também, certo? Então no próximo vídeo a gente vai fazer o capítulo 13, certo? Então tentem fazer em casa e no próximo vídeo a gente corrige e na sexta-feira a gente vai fazer essa revisão aí, ok? Então, galera, vou parar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam sobre a explicação, só passar a mensagem para mim, entre em contato, que aí a gente tira as dúvidas, certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.